Pode medir a gente. Vamos falar aqui da aula 3 de mecânica básica, dando continuidade aí ao nosso assunto. E não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, professor Dalmo Lacerda. Nossa aula aí, né, de sistema de transmissão. No sistema de transmissão, como o próprio nome está sugerindo, ele transmite. Ele tem a finalidade de transmitir a força que o motor produz para as rodas motrizes do veículo. Hoje, a maioria dos veículos tem rodas motrizes na dianteira, no eixo dianteiro. O sistema de suspensão ele começa na embreagem. A embreagem ela é responsável por acoplar e desacoplar a caixa de câmbio ao motor. Todas as vezes que a gente pisa no pedal de embreagem, a gente desacoplou a caixa de câmbio ao motor. O motor produz força, a força ela chega até a caixa de câmbio, mas não passa para as rodas motrizes, porque esse sistema está desacoplado. Engreno a marcha, tiro o pé da embreagem, acoplei a força do motor à caixa de marcha e essa está sendo transmitida agora para as rodas motrizes, de acordo com a marcha que foi selecionada. No nosso sistema de transmissão, nós temos a caixa de câmbio. Essa caixa de câmbio ela pode ser mecânica, ela pode ser automática, ela pode ser hidráulica. A caixa de marcha ela nos possibilita selecionar a força de acordo com a nossa necessidade. No caso dos veículos automáticos e hidráulicos, a gente coloca lá no DEI, essa seleção de marcha é automática à medida que a gente acelera ou freia o veículo. À medida que a gente acelera ou freia. As marchas menores são para força, primeira e segunda força, quarta e quinta velocidade. A terceira é o limbo, é a transição entre força e velocidade. Vamos subir uma ladeira, precisamos de força. Marchas menores. Estamos em uma reta desenvolvendo marchas maiores, velocidade. E temos aqui o diferencial. O que é que o diferencial faz? O diferencial diferencia. Diferencia o quê? O movimento das rodas internas em relação às rodas externas do veículo em uma curva. Quando a gente faz uma curva com o veículo, a roda interna gira menos, a roda externa gira mais. Qual é o grande problema que a gente tem no diferencial? O diferencial ele tende a mandar mais força para a roda que oferecer menor resistência ao movimento. Eu tenho um pneu dianteiro na areia e o outro no asfalto. Aquele que oferece menor resistência ao movimento é o da areia. Então ele começa a girar e o veículo acaba atolando por conta disso. Salvo veículos que têm um eixo autoblocante ou veículos que têm tração nas quatro, que isso aí, essa aderência ela seria compensada, essa falta de aderência seria compensada e o veículo não iria atolar. O veículo atolou. O que é que a gente precisa? Como é que a gente precisa proceder em uma situação como essa? Algumas pessoas cavam buracos imensos, enchem de entulho e eu recomendo você baixar um pouco o pneu do seu carro. Quando a gente baixa esse pneu, vai deixando de ser redondo, ele vai passando a ser chato, isso gera uma resistência ao movimento. Quando nós temos uma resistência ao movimento, o diferencial começa a mandar força para outra roda motriz. O veículo assim, tirando o veículo assim do atoleiro. Então essa é uma das formas mais fáceis da gente tirar o veículo do atoleiro. A gente tem que observar, como nós falamos aí no nosso sistema de transmissão, a troca do óleo do diferencial, que dura uma vida inteira aí, certo? Mas a gente tem que observar aí, principalmente se ele vai baixar ou não. O sistema de direção. O sistema de direção, gente, ele tem a função transmitir a força do volante para as rodas de direção do veículo. Novamente, roda tração é a roda dianteira, roda de direção do veículo também é a nossa roda dianteira, são as rodas dianteiras do veículo. No nosso sistema de direção, nós temos o volante, que é o que permite o condutor, o motorista executar os movimentos desejados. Nós temos
a coluna de direção, que faz a ligação entre o volante e a caixa de direção. A caixa de direção, essa será responsável aí por fazer a multiplicação da força produzida pelo veículo. Por isso, inclusive, veículos elétricos e veículos hidráulicos, a gente precisa fazer um esforço menor, já que ele tem uma caixa de direção que vai fazer a multiplicação dessa força. Essa força ela vai para a barra de direção, chegando até as rodas do veículo propriamente dito. Um dos problemas que a gente tem aí no nosso sistema de direção é quando esse veículo ele começa a puxar, seja para a esquerda ou seja para a direita. Ao identificar que o seu veículo não está obedecendo, está numa reta, soltou o carro puxou para um lado ou para o outro, você tem que levar esse veículo para fazer serviços de geometria, alinhar e balancear. Lembrando que esse tipo de serviço vai acabar produzindo um desgaste prematuro também nos pneus do carro. Então devemos observar isso aí com uma certa urgência, até porque a gente sabe como o pneu ele é caro. Quando falamos no sistema de suspensão, aqui no sistema de suspensão, gente, nós temos a parte do veículo que é responsável pela estabilidade do veículo. Ela tem a finalidade de absorver os impactos existentes que são produzidos, né, entre o movimento do veículo e as irregularidades existentes no solo, reduzindo assim os trancos, os socolavancos que chegariam até o condutor e aos demais ocupantes do veículo. Nesse nosso sistema de suspensão aqui, nós temos o batente e o coxim, são reparos que são trocados eventualmente com uma manutenção preventiva, já que um amortecedor, principalmente os amortecedores de hoje, eles têm uma vida útil muito grande. Então a gente troca aí os batentes e os coxins quando eles apresentam algum ruído. Um amortecedor aí, eu digo para você que ele dá tranquilamente 80 mil quilômetros, 70 mil quilômetros. A gente tem molas que raramente precisam de manutenção. Para uma mola dessa danificar, ela tem que receber um impacto muito grande, ou infelizmente parar na mão de alguém que resolve cortar a mola para rebaixar o veículo, reduzindo assim a sua resistência, a sua capacidade, para o que ela foi projetada propriamente dito. Nós temos aqui a junta homocinética, fácil de identificar quando ela está com deficiência. Você gira a direção do veículo e o veículo começa a estalar todo. E nós temos o pivô. Isso aqui são componentes, gente, do nosso sistema de suspensão. Tem a bandeja aí também. São componentes do nosso sistema de suspensão. Bieleta. Quando o veículo ele começa a apresentar um ruído, principalmente todas as vezes que passa por uma irregularidade no terreno, isso aí provavelmente é um problema no nosso sistema de suspensão. A gente precisa identificar qual é o problema existente e corrigir. Dalma, eu não entendo nada de carro. Você tem que levar na oficina mecânica. Você tem que procurar um mecânico da sua confiança para ele identificar e corrigir. Às vezes são pequenos ajustes, às vezes são substituições de peça. O maior problema que a gente tem aí no sistema de suspensão é que esse sistema de suspensão, na maioria dos veículos, ele é dependente. Um lado depende do outro. Então, quando a gente tem, por exemplo, um amortecedor que estourou, o correto é você trocar os dois amortecedores. Em hipótese alguma, esqueça, amortecedor recondicionado não serve. Todo mundo coloca amortecedor recondicionado, reclama do mau funcionamento, reclama da durabilidade do amortecedor. Então, novamente, na ânsia da gente tentar fazer uma economia, a gente acaba tendo um gasto bem maior. Apresentou ruídos, levar na oficina, buscar identificar o que é e, óbvio, sempre corrigir o problema, já que a suspensão ela é uma responsável direto pela estabilidade do veículo. Os amortecedores, gente, os amortecedores ainda aí, quando a gente fala no amortecedor, tem uma questão de prova, né? Que ele pergunta para a gente qual é a função do amortecedor, amortecer, reduzir os impactos que são decorrentes das irregularidades do pavimento para com o veículo.
O amortecedor é a peça que tem a finalidade de amortecer, de reduzir os impactos que são provenientes do veículo em contato com as irregularidades existentes no pavimento. Então grave isso aí, que isso aí já foi questão de prova algumas vezes. Pode cair lá na questão de prova também perguntando quais são os componentes do sistema de suspensão do carro. Então a gente vai precisar gravar isso aí, principalmente mola, amortecedor, pivô, bandeja, são questões clássicas, são números que vez ou outra acabam surgindo lá na prova da gente. O sistema de freio. No sistema de freio, gente, nós temos o ABS, o hidrovácuo e o freio mecânico. Vamos falar basicamente disso aqui. O ABS, ele utiliza sensores nas rodas dianteiras e rodas traseiras, que esse sensor ele tem a finalidade de identificar quando uma das rodas travar. Quando ele identifica que a roda travou, ele automaticamente corta o fluido de freio, essa roda volta a girar e novamente ele volta a injetar fluido de freio. Isso acontece em fração de segundo. A grande vantagem do ABS é que o ABS, ele, como a própria sigla está sugerindo, né, anti-brake system, sistema anti-travamento. Então, mesmo que você freie bruscamente, você consegue manter a dirigibilidade do veículo. O freio hidrovácuo, ele não é alimentado por fluido de freio, ele é alimentado por ar. Isso a gente, em veículos mais longos principalmente, se a gente fosse utilizar fluido de freio, a gente teria um gasto excessivo, um custo elevado para alimentar esse sistema. Então, esses veículos maiores, principalmente, eles utilizam esse tipo de sistema de freio. É o freio hidrovácuo. O freio alimentado, a diferença, né, do freio alimentado por fluido e o hidrovácuo é basicamente o que alimenta o sistema. Mas como é que funcionam esses sistemas de freio? Nós vamos acionar um mecanismo, o pedal de freio. Esse pedal de freio ele vai acionar uma bomba, que é sempre com a finalidade de reduzir o esforço que nós fazemos. Essa bomba ela vai pressionar o nosso mecanismo, que vai parar as nossas rodas através de atritos. Aí nós temos sistema de freio a disco. Muitos carros hoje conservam aí sistema de freio a disco, principalmente nas dianteiras. Alguns têm freio a disco nas 4 rodas. O freio a disco, principalmente pela capacidade de dissipar o calor, ele é muito mais eficiente do que o nosso freio a tambor. No freio a disco nós temos as pastilhas de freios. Essas pastilhas de freio são pressionadas por um conjunto de pinças no disco de freio e isso gera um atrito. Esse atrito acaba gerando a redução da velocidade do veículo. Qual é a finalidade do nosso sistema de freio? Reduzir a velocidade do veículo até a parada total. Nós temos um sistema de freio também a tambor. O sistema de freio a tambor ele é composto pelo próprio tambor, como eu já disse aí, pelas lonas de freios ou sapatas, como também são chamadas hoje. A maioria aí é sapata, não é mais lona de freio. A única diferença aqui, uma é cravejada e outra colada. Não tem uma grande diferença nem visual, a gente não consegue notar isso. E a gente tem o prato. O prato ele tem o que é chamado de burrinho lá, que aciona justamente esse sistema. Funciona com uma bomba, ele abre essas lonas de freio, essas sapatas que entram em atrito com o tambor. Novamente, o atrito, a redução de velocidade até a parada total. O freio do carro ele é chamado freio de serviço, que pode ser hidráulico, onde nós usamos fluido de freio. Ele pode ser o hidrovácuo, onde nós utilizamos o ar, e o ABS. O ABS ele pode ser hidrovácuo ou pode ser hidráulico, onde é utilizado o fluido de freio. A única diferença é que ele não permite o travamento das rodas. Já o freio mecânico é o que nós chamamos de freio de mão do veículo. Nós puxamos uma alavanca até o final, essa alavanca tensiona um cabo de aço, ainda muitos veículos são cabos de aço. Esse cabo de aço vai provocar o travamento das rodas traseiras do nosso veículo. Sabido então, veículo com freio a disco, ele é mais eficiente
do que o freio a tambor. Alguns veículos têm disco nas quatro, outros veículos têm disco na dianteira e tambor na traseira. Questão de prova, questão de prova. Qual a finalidade do freio mecânico? Muita gente vai lá e coloca reduzir a velocidade do veículo, muita gente coloca parar o veículo. A finalidade do freio mecânico, que é o freio de mão, é manter o veículo parado. O freio do carro, o pedal do freio do carro, nós chamamos de freio de serviço. Não esqueçam disso. Gente, encerramos aqui a nossa terceira aula. Não esqueçam de deixar um joinha aí e visitar lá as redes sociais.